Por anos nos contaram que ter a casa própria era o investimento mais seguro, o sonho mais estável e um caminho garantido para o sucesso. Mas hoje, esse sonho começa a rachar, e com uma velocidade assustadora. Os preços já não sobem sem controle. As hipotecas, financiamentos, se tornam impagáveis e milhões de famílias sentem o chão sumir de seus pés. O que antes era considerado um mercado indestrutível, agora mostra rachaduras profundas que podem se transformar no maior colapso imobiliário das nossas vidas. E o mais preocupante é que este não é um problema isolado. A tempestade que começou em alguns países ameaça se espalhar globalmente, atingindo a todos, até mesmo aqueles que se consideram seguros. 1. Uma queda silenciosa que já começou. O mais preocupante desta crise é que ela já está entre nós, mas muitos ainda não perceberam. Enquanto grande parte da população acredita que os preços continuarão subindo indefinidamente, o valor dos imóveis em várias cidades já está em queda. E não estamos falando de meros ajustes de mercado, mas de quedas que, em alguns lugares, superam os 10% em poucos meses. Esse tipo de queda não ocorre em um mercado saudável, mas sim em um que começa a ruir por dentro. O caráter silencioso do fenômeno o torna ainda mais perigoso, pois avança sem grandes manchetes, quase imperceptível, até que de repente se torna um colapso que ninguém pode mais ignorar. Cada imóvel que tem seu preço reduzido é um lembrete de que a bolha está começando a estourar. Este processo se manifesta primeiro nos mercados mais dinâmicos, onde as subidas foram mais acentuadas, e depois se espalha em cascata para regiões menos ativas. Por isso, vemos que os primeiros focos estão em grandes cidades ou áreas de alta especulação, para depois se expandirem para áreas menores. O que hoje parece uma correção localizada, rapidamente se torna um padrão generalizado. Compradores que esperavam ansiosamente pela casa própria veem, surpresos, como o valor do imóvel que sonhavam começa a cair. E isso gera incerteza. Em contrapartida, os proprietários que queriam vender percebem que já não terão os lucros que teriam há apenas um ano. Essa combinação de temores paralisa o mercado e gera uma espiral descendente. O que está acontecendo agora é apenas o início de um ciclo que pode se tornar a maior queda de preços que vimos em gerações. 2. O peso da dívida e da inadimplência. Um dos indicadores mais claros de que um sistema está em apuros é o aumento da inadimplência. Por muito tempo, as famílias priorizaram o pagamento dos custos da moradia acima de todas as outras despesas. A perda da casa própria era vista como a maior catástrofe financeira, algo a ser evitado a todo custo. Era o fundo do poço, o pior cenário possível. Mas agora estamos vivenciando uma mudança preocupante. Cada vez mais pessoas estão deixando de pagar suas hipotecas antes de parar de pagar o carro, os cartões de crédito ou até mesmo os empréstimos estudantis. Essa mudança de prioridades mostra o quão insustentável se tornou o custo de manter uma casa. O valor médio das hipotecas atingiu níveis recordes, com aumentos anuais que significam milhares de reais extras para cada família. É como jogar na loteria todo ano, só que você sempre perde. Esse aumento, combinado com salários estagnados, está afogando as famílias em dívidas que elas não conseguem mais pagar. É como estar com a corda no pescoço. As estatísticas mais recentes mostram que a inadimplência hipotecária está crescendo mais rápido do que qualquer outro tipo de dívida, até mesmo mais rápido do que os empréstimos ao consumidor. O preocupante não é apenas a magnitude do fenômeno, mas também a velocidade com que ele se espalha. Embora os governos tentem acalmar a situação com programas de refinanciamento ou promessas de apoio, a realidade no dia a dia é que as famílias sentem o cerco apertar a cada mês. Em muitos lares, a decisão de parar de pagar é tomada porque simplesmente não há dinheiro suficiente para tudo. É preciso priorizar, e muitas vezes, a prioridade é a própria família.
E quando a inadimplência imobiliária aumenta, o sistema financeiro começa a sofrer, pois as hipotecas são a base de grande parte da economia moderna. A história nos mostra que, quando a inadimplência explode, o colapso raramente demora a acontecer. Basta lembrar da crise financeira de 2008. O que é inquietante é que, desta vez, o fenômeno não se restringe a uma única região. O endividamento explodiu globalmente, e isso transforma o problema em uma ameaça que ultrapassa fronteiras e pode ter impactos globais. É como uma avalanche que se move lenta, mas implacavelmente. 3. O choque entre salários e preços das casas. Se buscarmos a raiz do problema, não basta falar apenas de juros ou de pessoas inadimplentes. A verdadeira divisão está na crescente diferença entre o que as pessoas ganham e o que as casas custam. Por pelo menos 2 décadas, os salários na maioria dos países desenvolvidos estagnaram, enquanto os preços dos imóveis dispararam para níveis estratosféricos, tornando-se inatingíveis. O resultado é claro. Ter a casa própria virou um sonho distante para milhões de famílias. Vamos pegar um exemplo simples. Uma casa que custava $250 mil antes da pandemia, em poucos anos, passou a valer mais de 400 mil. Esse salto de 40% no preço não foi acompanhado por um aumento salarial similar, que no mesmo período subiu apenas alguns pontinhos. Essa disparidade criou uma geração inteira de pessoas que sabem que, por mais que se esforcem, jamais conseguirão ter um imóvel sem se endividar para o resto da vida. A diferença não afeta só quem quer comprar, mas também quem já tem um imóvel, porque o aumento dos preços significa mais impostos, seguros mais caros e custos de manutenção cada vez maiores. O problema é mundial. Da Europa à América Latina, passando pela Ásia, famílias enfrentam a mesma realidade: salários insuficientes diante de preços exorbitantes. E quando os preços de bens essenciais se descolam da capacidade de pagamento das pessoas, cedo ou tarde, o mercado tem que se ajustar. Geralmente, essa correção não é suave, mas abrupta e dolorosa. Por isso, a diferença entre salários e moradia é o pavio que acende a bomba. Se os salários não conseguem sustentar os preços têm que cair. E quando isso acontece, explode uma crise que não conhece fronteiras nem classes sociais. 4. A armadilha das taxas de juros. Os juros foram o combustível da bolha e, ao mesmo tempo, a faísca que acendeu o incêndio. Por anos, os bancos centrais mantiveram as taxas de juros artificialmente baixas para aquecer a economia. Essa decisão permitiu que milhões de pessoas investissem na casa própria, o que impulsionou a demanda a níveis estratosféricos. Créditos imobiliários eram oferecidos com juros historicamente baixos, às vezes abaixo de 3% em alguns países. Isso foi visto como uma oportunidade única e milhões de famílias se endividaram. Mas o que parecia um presente dos céus revelou-se uma armadilha. Quando a inflação começou a disparar, os mesmos bancos centrais reagiram com aumentos agressivos nas taxas de juros. De repente, quem havia comprado barato ficou em apuros com parcelas mensais crescentes, e quem queria comprar agora estava completamente fora do jogo. Novos créditos imobiliários ficaram impagáveis, o que causou uma queda drástica na demanda. Essa reviravolta repentina interrompeu o fluxo de compradores e deixou milhares de vendedores sem saída. O mercado, que se mantinha em um frágil equilíbrio, colapsou em poucos meses. O mais preocupante é que não estamos falando de um fenômeno isolado. Países em todos os continentes estão vivenciando a mesma dinâmica. Juros baixos que alimentaram a bolha e juros altos que agora a estão fazendo estourar. O resultado é um ciclo vicioso onde compradores não conseguem acesso, vendedores não conseguem se livrar de suas casas e imóveis perdem valor a cada dia. Essa combinação cria um clima de pânico e paralisa o mercado. O que antes parecia uma oportunidade histórica,
hoje se transforma no pesadelo de uma dívida impagável. A armadilha se fechou, e milhões de pessoas em todo o mundo estão presas. Quinto, vendedores e construtoras em pânico. A prova mais clara de que o mercado imobiliário está em apuros é a reação daqueles que mais dependem dele, as construtoras e os proprietários. Durante o boom, bastava colocar um imóvel à venda que ele era arrematado em poucos dias, muitas vezes antes mesmo da conclusão da obra. Saía que nem pão quente. Hoje, a situação mudou drasticamente. Casas ficam meses no mercado sem receber uma única proposta. E as construtoras acumulam estoques que se tornam insustentáveis. Para conseguir vender, eles começaram a baixar os preços de forma agressiva. Há casos documentados de reduções de 15%, 20% e até 25% em alguns empreendimentos. É de cair o queixo. Nem os proprietários particulares escapam dessa pressão. Muitos são forçados a reduzir suas expectativas ou aceitar prejuízos para não entrar em uma espiral descendente. O aumento dos estoques é alarmante. Em algumas cidades, o número de imóveis à venda cresceu mais de 30% em comparação com o ano passado. Essa superoferta, combinada com a falta de compradores, só pode levar a uma conclusão: os preços continuarão a cair. O pânico já se espalha entre corretores, construtoras e famílias que viam no imóvel seu maior investimento, sua aposentadoria, seu ninho. A psicologia coletiva desempenha um papel crucial aqui. Quando os vendedores percebem que o mercado está desabando, eles tentam sair o mais rápido possível, o que aumenta a oferta e acelera a queda. É um ciclo vicioso, difícil de escapar. O mercado imobiliário, que por anos foi sinônimo de segurança e estabilidade, está se transformando em uma armadilha que engole economias e gera desespero. Um pesadelo. A confiança diminui dia após dia, e cada nova redução de preço alimenta a sensação de que o pior ainda está por vir. 6. As consequências em cadeia para a economia. O mercado imobiliário não é apenas um mercado isolado. Ele é a verdadeira espinha dorsal da economia global. Cada imóvel comprado ou construído movimenta dezenas de setores relacionados. Quando alguém adquire uma casa, quase sempre precisa de móveis, eletrodomésticos, materiais de reforma, serviços de mudança e seguros. É como montar um quebra-cabeça gigante. Tem muito mais peças envolvidas do que a gente imagina. Por trás de cada transação imobiliária, há carpinteiros, eletricistas, encanadores, pintores, corretores de imóveis, tabeliães e bancos. O valor de toda essa cadeia é gigantesco e garante milhões de empregos em todo o mundo. Mas quando o mercado trava, o efeito dominó é inevitável. É como um castelo de cartas desmoronando. As construtoras reduzem seus projetos, o que leva a menos contratações e mais demissões. Lojas de móveis e eletrodomésticos veem suas vendas caírem, pois as pessoas adiam compras maiores. Corretores ficam sem comissões, tabeliães sem escrituras, e bancos ficam com carteiras de hipotecas cada vez mais arriscadas. Em países onde a construção civil representa uma alta porcentagem do produto interno bruto, a desaceleração imobiliária pode arrastar toda a economia para uma recessão. Um exemplo claro disso foi visto em 2008, quando a crise das hipotecas nos Estados Unidos levou a um colapso financeiro global. Hoje, o risco é semelhante, mas com um agravante. Os mercados estão mais interconectados do que nunca. O que acontece em um país se espalha rapidamente para outros, como um incêndio em palha. Se uma grande potência entra em recessão por causa do colapso imobiliário, a queda no comércio internacional e nos investimentos pode mergulhar o planeta inteiro em uma nova crise. Os impactos são reais e sentidos: menos empregos, salários estagnados e um consumo que encolhe. O colapso imobiliário não ameaça apenas os preços das casas. Ele ameaça o modo de vida de milhões de famílias. 7. Psicologia do mercado.
O medo paralisa. Para além dos números e estatísticas, existe um fator intangível que se mostra decisivo: a psicologia coletiva. Mercados, bem, eles vivem tanto de expectativas quanto de realidades. E no setor imobiliário, essa verdade é amplificada. Quando os preços sobem, os compradores sentem que precisam se apressar para não ficarem de fora. Esse medo de perder a oportunidade, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, cria uma corrida por imóveis que impulsiona os preços ainda mais para cima. Mas quando a tendência se inverte, o efeito psicológico muda e se torna um freio paralisante. Hoje, vemos cada vez mais pessoas optando por esperar para comprar, convencidas de que os preços continuarão caindo. Ninguém quer ser o último a pagar caro por uma casa que valerá menos amanhã. Essa postura reduz a demanda e acelera a queda. Por outro lado, os vendedores se veem pressionados. Sem propostas para seus imóveis, eles baixam os preços para atrair compradores. Essa redução de preços gera a percepção de que a queda vai continuar, o que reforça a decisão dos compradores de esperar. É um ciclo vicioso que alimenta a desconfiança e multiplica o medo. Mesmo quem não está diretamente no mercado imobiliário é afetado pelo clima de pessimismo. Quando as notícias falam de quedas, demissões e atrasos nos pagamentos, as famílias cortam gastos e as empresas freiam seus investimentos. O medo se espalha rapidamente e, uma vez instalado, é difícil de reverter. A psicologia do mercado é tão poderosa que, às vezes, causa colapsos mais severos do que os próprios fundamentos econômicos. O colapso imobiliário não é apenas uma questão de números, mas de percepções que influenciam milhões de decisões diárias. 8. Comparações históricas. Para entender a dimensão do que estamos enfrentando, vale a pena olhar para trás. A bolha imobiliária de 2008 ainda está fresca em nossa memória. Milhões de famílias perderam suas casas e bancos, ficaram à beira do colapso. Essa crise foi considerada a pior desde a Grande Depressão de 1929. No entanto, muitos analistas argumentam que a situação atual pode ser ainda mais devastadora. A diferença é que, desta vez, o fenômeno não se limita a empréstimos podres, mas sim a um desequilíbrio estrutural entre preços, salários e dívidas em nível global. Em 2008, os preços no mercado dos Estados Unidos caíram em média 34%. Hoje, alguns especialistas alertam que a queda em certas regiões, especialmente aquelas que tiveram os maiores aumentos durante a pandemia, pode ultrapassar os 50%. A história nos mostra que cada bolha tem suas particularidades. Nos anos 80, juros altíssimos fizeram os valores dos imóveis despencarem. Nos anos 90, a crise das poupanças e empréstimos derrubou instituições financeiras inteiras. Em 2008, a concessão irresponsável de crédito fez a bolha estourar. Agora, estamos diante de uma mistura de todos esses fatores, amplificados por uma economia globalizada e interdependente. A comparação histórica não é um consolo, mas sim um aviso. Se colapsos anteriores deixaram cicatrizes profundas que levaram anos para cicatrizar, o golpe desta vez pode ser mais longo e complexo de superar. As lições que tiramos de crises passadas deveriam nos ajudar a agir com antecedência. No entanto, tudo indica que, como tantas vezes na história, estamos repetindo os mesmos erros, com consequências potencialmente mais graves. 9. As consequências sociais e pessoais. Por trás de cada estatística, existem pessoas reais sentindo o impacto da crise imobiliária em suas vidas. Para muitos jovens, o sonho da casa própria está se tornando cada vez mais um castelo de areia, distante no horizonte. Não é mais uma questão de guardar um pouco mais ou esperar uma oportunidade, mas sim de aceitar que, com os preços atuais e salários estagnados, será quase impossível adquirir um imóvel. Isso gera frustração,
desigualdade e uma sensação de exclusão que alimenta tensões sociais. Ao mesmo tempo, aqueles que já possuem uma casa também sofrem. Muitos percebem que o valor de suas propriedades começa a cair, enquanto suas dívidas permanecem intactas. Outros se veem diante de impostos e seguros cada vez mais altos, transformando a casa própria mais em um fardo do que em um refúgio. A crise também afeta as famílias que alugam. À medida que os proprietários tentam cobrir seus gastos, eles aumentam os aluguéis, sobrando menos para os inquilinos viverem. Em alguns países, isso gerou uma verdadeira crise habitacional, forçando as pessoas a dividir moradias ou a se mudar para áreas cada vez mais distantes do trabalho. O resultado é um aumento da desigualdade. Aqueles que já tinham imóveis bem estabelecidos conseguem se manter, enquanto os setores mais vulneráveis ficam presos em um ciclo de incerteza. A moradia, que deveria ser um direito básico, torna-se uma linha divisória entre as camadas sociais. Isso não afeta apenas a estabilidade econômica, mas também a coesão das comunidades. Uma sociedade onde grandes parcelas da população perdem a esperança de uma moradia digna é uma sociedade que corre o risco de se fragmentar profundamente. A crise imobiliária não se mede apenas em porcentagens em queda, mas em vidas interrompidas, projetos desfeitos e gerações inteiras que sentem que o sistema não joga mais a seu favor. E, finalmente, como se proteger? Diante de um cenário tão desolador, muitos se perguntam o que podem fazer para se proteger. A primeira regra é a cautela. Comprar um imóvel sem ter uma reserva de emergência é um risco grande demais. Seria como pular de cabeça num rio sem saber nadar. Especialistas recomendam ter pelo menos 6 meses de despesas básicas guardadas antes de assumir uma hipoteca. É sempre bom ter um colchão financeiro para não ficar no aperto. É crucial também escolher bem o tipo de crédito. As taxas de hipoteca variáveis, que pareciam atraentes em tempos de juros baixos, viraram uma armadilha mortal. É como andar na corda bamba. O mais seguro é optar por taxas fixas, por 15 ou 30 anos, com uma entrada de pelo menos 20%. Isso reduz o risco e oferece maior estabilidade em um ambiente incerto. A gente dorme mais tranquilo, né? Outra estratégia-chave é a diversificação. Não se deve colocar todo o patrimônio em um único imóvel. É como colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, já era. Há outras formas de proteger seu dinheiro, como investir em ações sólidas, metais preciosos ou até mesmo em novas alternativas digitais. O importante é não ficar preso a um único ativo que pode perder valor rapidamente. É aconselhável também pensar a longo prazo. Embora os preços possam cair drasticamente, o mercado tende a se recuperar com o tempo. Depois da tempestade, vem a bonança, como diz o ditado. A chave é manter-se firme, sem entrar em pânico. É preciso ter cabeça fria. Para quem já tem um imóvel, o mais sensato é não se endividar em excesso e focar em manter a estabilidade financeira. Para quem busca comprar, talvez seja melhor esperar até que os preços se ajustem. O que hoje parece um sacrifício, amanhã pode se tornar uma oportunidade. Paciência é uma virtude nesse caso. A história mostra que as crises, por mais dolorosas que sejam, também abrem portas para quem se prepara. Não se trata de prever o futuro, mas de ter a disciplina e a paciência necessárias para não ser levado pela onda. É bom estar com a faca e o queijo na mão, como se diz. Estamos no início de um colapso imobiliário que muitos especialistas consideram o maior da nossa geração. Esta não é uma profecia distante, mas um processo que já está em andamento e ganhando força a cada dia. A moradia, antes um símbolo de segurança e prosperidade, transformou-se em uma fonte de incerteza e medo. O que acontece em um país, em breve será sentido em outros, pois vivemos em uma economia interconectada, onde os efeitos se multiplicam rapidamente. A grande questão não é se haverá uma crise, mas quão profunda e duradoura ela será.
O dinheiro inteligente já está se protegendo, e a história mostra que aqueles que agem com antecedência se saem melhor. A pergunta é: você está pronto para enfrentar essa tempestade ou será mais uma de suas vítimas?